que acompanhem a leitura de uma mensagem do livro Fonte Viva. A mensagem é do Espírito Emmanuel, a psicografia de nosso Chico Xavier. Diante de Deus. Emmanuel vai buscar o início da oração dominical, como assim foi apresentada posteriormente, mas é a oração e o pensamento constante, porque são os valores que Jesus nos apresenta na nossa relação com Deus. Então vai buscar Pai Nosso, que ficou registrado no Evangelho de Mateus. Para Jesus, a existência de Deus não oferece motivo para contendas e altercações. Não indaga em torno da natureza do Eterno. Não pergunta onde mora. Nele não vê a causa obscura e impessoal do universo. Chama-lhe simplesmente Nosso Pai. Nos instantes de trabalho e de prece, de alegria e de sofrimento, dirige-se ao Supremo Senhor na posição de filho amoroso e confiante. O Mestre padroniza para nós a atitude que nos cabe perante Deus. Nem pesquisa indébita, nem inquirição precipitada, nem exigência descabida, nem definição desrespeitosa. Quando orares, procura a câmara secreta da consciência e confia-te a Deus como nosso Pai Celestial. Sê sincero e fiel. Na condição de filhos necessitados, a Ele nos rendamos lealmente. Não pergunte se Deus é um foco gerador de mundo ou se é uma força irradiando vidas. Não possuímos ainda a inteligência suscetível de refletir-lhe a grandeza, mas trazemos o coração capaz de sentir-lhe o amor. Procuremos assim nosso Pai acima de tudo e Deus, e nosso Pai nos escutará. Vamos unir os nossos pensamentos, fechar os nossos olhos durante alguns instantes, para que a nossa concentração seja mais adequada. E para orarmos, vamos aclimatar a nossa emoção, sentir o ambiente tranquilo e sereno. E vamos colocar em nossa tela mental a figura excelsa de Jesus de Nazaré, o meigo e doce Rabi da Galileia. Querido amigo de todos nós, unimos os nossos pensamentos e as nossas melhores emoções em torno de Ti e buscando-Te, pois que Tu és o nosso guia e modelo para a interiorização dos valores que consolidarão a paz em nós, a vontade de crescer, de nos fortalecermos no bem, para, sendo pessoas melhores, colaborarmos na obra de Deus, felicitando-nos por estarmos realmente em paz. É por isso que nos reunimos nesta manhã, Jesus. Para conhecer um pouco mais as Tuas mensagens, as mensagens daqueles que trabalham em Teu nome na espiritualidade, recordar Teus exemplos e procurar aplicá-los na nossa existência. A nossa rogativa de todos nós é para que a Tua paz se instale no ambiente e em nós, como até agora tem sido. Em Teu nome, Jesus, iniciamos a tarefa da manhã, desejando que tudo aquilo que produzirmos de bom em emoções, em paz e harmonia, venha a servir como material de trabalho para auxiliar famílias com maiores necessidades, despertando a esperança, a alegria e, quiçá, indicando os caminhos mais adequados para que cada um se torne mais feliz. Assim iniciamos a tarefa.
em tua companhia. Que assim seja, querido amigo. Então, muito bom dia a todos. Reparem no que eu acabo de vos dizer. Muito bom dia. Olá. Olá. Nós normalmente no dia a dia nós dizemos bom dia, boa tarde e não nos apercebemos que estamos a expressar uma vontade que deseja o bem para o próximo. Então nós dizemos bom dia. Eu já lhe disse bom dia. Não é para dizer bom dia, é para sentir um bom dia. Tudo aquilo que nós emanarmos do coração e da nossa mente, de todo o nosso ser, o outro vai registrar. E vai fazer bem. Faz bem ao que emite e faz bem ao que recebe. Nós vamos hoje falar sobre um livro, Atitudes Renovadas. Este livro de Joana de Ângeles foi reeditado e vem num momento muito oportuno, pela necessidade que nós temos de mudar os nossos conceitos de vida para depois aplicarmos e reencontrarmos muitas vezes a felicidade que anda meio perdida nas confusões da nossa mente, na nossa agitação. Então, vamos estudar apenas um dos capítulos. Entretanto, para dar início a esse estudo, vamos fazer aqui só um pequeno introito. E gostaria de saber quem está a vir a casa pela primeira vez. A dona Maria, assim, também. Mais alguém? Uma pergunta. Já estiveram em alguma outra casa espírita? Não? Os senhores também não? Dona Maria também não? Muito bem. Então, eu vou aproveitar e dizer aqui alguma coisa que para a maior parte já é conhecida, que é, para que nós entendamos muitas das orientações espirituais que vão sendo recebidas, há algumas bases que nós não devemos estar propriamente nesta fase a questionar. Questionaremos sim no momento oportuno. Agora servirão de estrutura para que compreendamos a mensagem. Então, a primeira que eu quero falar antes de avançarmos é sobre este conceito, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Esta frase poderia estar em qualquer livro de autoajuda, uma frase muito bonita num romance, seja o que for. Mas esta frase, ela está coroada de algo que lhe estrutura como um conhecimento e uma orientação muito séria para as nossas vidas, que é o exemplo de Jesus. Nós nunca vimos alma tão nobre, tão elevada no amor que distribuiu, uma capacidade de abnegação que nem nos passa pela ideia. Alguém com a capacidade de conhecimento, o poder emocional, espiritual que ele trazia e tem até hoje, obviamente. E ele aceitou nascer numa manjedoura, partir, não na glória dos homens, mas optou pela cruz para dar um exemplo, aceitou a cruz para nos dar um exemplo de segurança, de garantia de que aquilo que ele dizia, ele também o fazia. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Isto é de uma grandeza, de uma grandiosidade que nos escapa ainda. Fora toda a história, que hoje não cabe, não é? Cabe para uma vida inteira. Então esta frase, ela é estruturante. Esta frase nós ensinamos aos nossos filhos, procuramos praticar, e para que isto seja para nós uma referência. Quando eu tiver dúvidas, penso, me vale ganhar isto se eu perder a minha alma, se eu perder a minha consciência, se eu perder a minha paz. Então, nós temos este primeiro que está aqui, não é à toa. Dentro dos pressupostos para estudar a lição de hoje, há uma coisa muito interessante que é, em primeiro lugar, existência de Deus. Alguém aqui acredita em Deus? Acredita? Então vamos trabalhar uma mudança, está bem? Aqui já ninguém... Eu não acredito em Deus. Okay? Vamos perceber aqui uma coisa importante, que é... Vamos fazer um exercício. Imaginem mesmo, uma montanha. À nossa frente há uma montanha. E eu estou procurando um novo local para viver, que tenha água, que eu possa fazer jus às necessidades que se me apresentam. Então eu acredito que do lado de lá tem água. Por quê? Porque pelo desenho aquilo é capaz de ter água. Então eu acredito que tem água. E eu começo a me esforçar para ultrapassar essa montanha. Estou trabalhando.
Mas é puxado, é difícil. É difícil. Então, muitas vezes vamos colocar em dúvida se tem água ou não. Mas imaginem que eu sei que tem água. Eu sei que lá tem um rio. Eu sei. Eu estou na subida íngreme e estou com dificuldades. Mas eu sei que lá tem água. Percebem a diferença? Eu não acredito em Deus. Eu sei que Deus existe. Completamente diferente. No dia que nós conseguimos sentir a existência de Deus, saber a existência de Deus, tudo será completamente diferente. Nós nunca seremos mais os mesmos. Porque nós ainda titubeamos muito nas nossas escolhas. Nós ainda temos poucas noções das leis que nos regem. Agora, nós impomos o conhecimento a alguém? Não. Isso é uma descoberta de cada um. Eu posso dizer que lá por volta dos 16 anos, há pouco tempo, há 16 anos, andava lá eu, católico, fervoroso entre aspas, né? Que fosse católico fervoroso, cumpria as regras todas, honrai vosso pai e vossa mãe, por aí fora, e tudo seria diferente. Mas eu respondia normalmente às questões que me colocavam. Você acredita em Deus? Sim, eu acredito em Deus. Só que a pessoa ia embora e eu ficava a pensar, eu acredito em Deus como? Será que é verdade? Quando conheci a doutrina espírita, aos 18 anos, eu passei a saber da existência de Deus, porque respondeu todas as questões que eu tinha. Atenção que eu não era nenhum jovem que andava por aí meio assim, né? Perdido. Não. Tinha um trabalho, estudava, tinha amigos e por aí fora, mas tinha uma ansiedade, uma necessidade de perceber o que estava a fazer na Terra. E assim aconteceu. Então, a partir do momento que eu comecei a saber da existência de Deus, tudo ganhou uma nota diferente. Então, o primeiro pressuposto para entender estas mensagens espirituais é saber da existência de Deus. Quem ainda não sabe, também não é problema. Acredite. Antigamente, na fase de Tomé pediu para ver, para crer. Hoje, há mesmo esta noção até geral de que nós acreditamos e depois vamos ver. Então, primeiro conceito é este, Deus. Segundo, imortalidade da alma. Ou seja, nós não morremos. Ninguém morre. O que morre é o corpo. Lei do progresso. Todos nós estamos em evolução. Todos. Sem exceções. Mesmo quem adormece na vida fazendo as piores, cometendo os piores crimes, as maiores arbitrariedades, está em processo de evolução. Pode parar, estacionar, mas vai sempre evoluir. Individualidade após a morte. Continuamos a ser quem somos. Ninguém morre e continuamos a ser o que somos. Se eu desencarnasse aqui agora, se eu morresse, se meu corpo físico não resistisse a qualquer problema, não se preocupe, não vai acontecer, não está programado, que eu saiba. Se eu caísse aqui para o lado, o corpo, esse, ficaria e eu estaria vivo. Provavelmente até com as mesmas vestimentas. Provavelmente com as mesmas questões materiais, físicas, de saúde, seja como for. E essencialmente com os mesmos valores. Conhecimentos esses seriam ampliados com o seguinte exercício, que é o outro pressuposto, que é o da reencarnação. Só assim nós conseguimos compreender a lei do progresso, porque se não houver reencarnação, uma vida só não serve para que nós aprendamos tudo. Então nós já chegamos na montanha, sabemos que há água, portanto vamos enfrentar tudo e temos a lei de progresso com estas condicionantes que nós já nos apercebemos. E agora um outro detalhe importante nisto, que é a comunicabilidade entre nós, que já partimos para a espiritualidade, nós encarnados, e eles, que já partiram para a espiritualidade. Com um detalhe ainda maior, é que eles não partiram para a espiritualidade. Nós é que partimos da espiritualidade para cá. E voltaremos à nossa casa natural, que é a vida em espírito. Isto é uma vestimenta temporária. Então, com estes pressupostos,
Nós podemos estudar qualquer obra espírita e compreendê-la nas suas melhores orientações. Até aqui tudo bem? Tudo o que eu disse não é para vocês, para quem está a começar agora ou não conhece, não é para acreditar. Por favor, não acreditem. Pensem que esses são os pressupostos. Validá-los ou não é com a experiência. Tá bem? Ou seja, aqui não há nenhuma imposição. Outra coisa. Nós estamos aqui a conversar. Isto é uma conversa. Se tiverem alguma dúvida, coloquem. Se alguma coisa não ficar muito clara, digam. Estejam mesmo à vontade. Sabendo que, de antemão, para a maior parte já sabe disto, este é um trabalho essencialmente espiritual. Por quê? Porque quando as pessoas se reúnem para, num movimento comum, procurarem o bem, é esse psiquismo que se produz à sua volta. Então este é um trabalho espiritual. Aqui quem é que está presente? Estamos nós aqui encarnados e estão aqueles que precisam ouvir isto, como nós também precisamos. Estão aqueles que vêm trabalhar em nosso favor, o nosso anjo da guarda, os nossos benfeitores. Estão aqueles familiares que nós conhecemos e que partiram para retornar à pátria espiritual e que porventura possam vir. Outros não podem, por quê? Porque estão mal, não, estão a trabalhar, estão a estudar. Ih, meu Deus, já é informação a mais, né? Ou seja, a vida é plena. O que é que nós vamos esquecer? O descanso em paz. Não há descanso em paz. Esqueçam isso. Quando nós desencarnamos, continuamos vivos. Vocês já imaginaram se a gente desencarnasse e ficasse a descansar em paz? Pensem, só um bocadinho. 5 minutos. Não, já é muito. 5 segundos. Descansar em paz. Agora, aumente isso para mais uma semaninha, descansar em paz. Pense. Descanse em paz mais uma semana. Alguém começa a ficar ansioso, não? É irritante. Então não desejem que as pessoas descansem em paz. Desejem que as pessoas estejam vivas, estuantes. Pode descansar um bocadinho da refrega, mas não é descansar em paz eternamente. Esqueçam isso, está bem? Porque a vida é estuante mesmo. Okay? Muito bem. Com esses pressupostos, vamos ao livro. E hoje, o tema, mais uma vez, vai versar sobre nossas responsabilidades. O livro é este, Atitudes Renovadas, de Joana de Ângeles, Espírito, e de Valdo Pereira Franco, o médium que recebeu a mensagem. Okay? Muito bem. Lembra-se que eu falei da comunicabilidade, é um dos pressupostos. Ou seja, os espíritos comunicam conosco. Tudo bem? Eu adoro aquela frase do pessoal, não, eu não sei se a vida continua para além da morte. Porque nunca ninguém voltou para dizer se existe ou não. Já voltaram tantos. A gente só não quer é perceber. Às vezes pode não dar jeito. Responsabilidade moral. Isto é assim, eu vou pedir aqui só para que tenhamos a noção. Para quem está a chegar a primeira vez, pode não servir muito no primeiro momento, mas para quem já está na doutrina espírita há mais tempo, vai perceber qual é o chamamento. Então, quando se assumem compromissos de qualquer natureza, obviamente estabelecem-se liames de responsabilidade que não podem ser desconsiderados. No trabalho, onde quer que seja. E ela até diz, em todos os campos de ação, a adesão aos seus princípios impõe graves dispositivos que dizem respeito ao trabalho a ser desenvolvido. Tenham sempre a questão aqui do graves como sérios. Uma coisa grave, uma coisa séria, não é negativa. Normalmente colocamos essa conotação. Então, de cada vez que assumimos um compromisso, seja de que ordem for, é para cumprir. E Joana diz, o agricultor que espera a resposta gentil da terra tem para com ela a responsabilidade de lavrá-la, ensementá-la, cuidando-lhe da preservação e do cultivo. Ora, isto é o nosso dia a dia. Se queremos alguma coisa, temos que tratar. Eu quero uma vida melhor, eu tenho que tratar melhor a vida. Eu quero uma família melhor, eu tenho que ver aonde é que eu posso tratar melhor a família. E assim vai o nosso processo. O operário de uma empresa assume atividades que lhe caracterizam a capacidade, tornando-se responsável pela execução do trabalho abraçado. Ninguém foge às suas responsabilidades. Lembra-se do título? Responsabilidade moral. Sempre ali, né? Ninguém se pode eximir aos compromissos em relação à vida. Ou seja, nos compromissos normais. Então, em relação à vida também. A fim de que não se torne um peso morto na economia social. O crescimento de qualquer labor encontra-se adstrito à maneira
como os seus membros se desincumbem das ações que lhe dizem respeito. Uma família funcionará bem se os seus membros trabalharem bem, se harmonizarem. Eu tenho uma família com 5 elementos. Por acaso tenho 6, tá bem? Uma família com 5 elementos. Se um deles for altamente egoísta, perturbador, que não permite que haja tranquilidade no lar, a família vai se ver em dificuldades. Se os outros 4 forem estruturas fortes, pilares de luz, de entendimento, é óbvio que será mitigado o processo. Entretanto, haverá um foco de problemas. Agora, se todos se desequilibrarem, porque um se desequilibra, então temos um problema. Então a lógica aqui é não ser o problema e saber que o resultado final de qualquer empreendimento, sejamos uma família, sejamos uma empresa, um grupo social ou o que seja, vai depender da qualidade dos seus membros e como eles atuam. Até aqui não dissemos nada que não seja conhecido. Faz parte dos conceitos. O que Joana de Anjos está a fazer, o Espírito, é colocar-nos racionalidade na proposta a seguir. É natural, portanto, que no campo da fé espírita, que ilumina a mente e conforta o sentimento, aquele que se lhe vincula não pode permanecer manietado aos velhos e obsoletos chavões que lhe eram mecanismos de fuga ante as realizações nobilitantes. E aqui começa a mensagem. A estrutura que agora começa. Ou seja, nós, enquanto espíritas, conhecendo o que conhecemos, não podemos ser as mesmas pessoas sob pena da nossa consciência nos cobrar e até, de alguma forma, nos ferir. Então, conhecendo as coisas da espiritualidade, sabemos por que viemos à Terra. O que acontece depois deste processo reencarnatório, já não temos possibilidade de fazer as mesmas coisas que faríamos antes de forma, entre aspas, livre. Ou, podemos dizer, libertina em alguns casos, ou irresponsável em outros. Por quê? Vamos pensar o seguinte. Eu não conheço nada de doutrina espírita. Eu sou materialista. Reparem, eu sou materialista. A vida está a me correr muito mal. Tenho prejuízos materiais, sinto que as pessoas não gostam de mim, tenho doenças, então eu vou cometer suicídio. Esta pessoa está errada? Para quem conhece a doutrina espírita, sabe que não é o caminho, porque a morte não existe. E se eu cometer mais um crime, para além dos problemas que eu tenho, a coisa irá piorar. Vai piorar. Mas racionalmente, para quem toma a medida, está corretíssimo. Se isto não funciona, não há vida para além da morte, não há nada, acaba. Daí, facilmente, as pessoas hoje pensam em eutanásia, aborto e questões por aí fora. Porque não se apercebem de que há uma linha de crescimento do espírito e que o corpo é um mero instrumento para esses auxílios de progresso. Lembram-se dos elementos estruturantes para compreender estas mensagens? Então, o que é que nós temos? Responsabilidade moral. Até as nossas palavras, a qualidade do nosso verbo, se utilizamos ou não palavras chulas, se usamos de chavões que não fazem mais sentido no seu poder maior, como, por exemplo, vou dizer uma coisa tão simples quanto esta. O que é mais importante na vida? Eu sei o que é que veio. Eu leio pensamentos. Foi isso mesmo que veio. É a saúde. É saúde. Não é o que a gente disse? Pensem bem um pouquinho. É amor. Pensem bem um bocadinho. Qual saúde? E nós pensamos na saúde física, porque fomos educados desta forma para a materialidade. Não tem problema nenhum achar que a saúde é muito importante, porque ela é muito importante. Mas a mais importante é a saúde mental. Eu posso estar acamado e ser um exemplo para as outras pessoas de abnegação. E posso andar cheio de energia e saúde física e ser um péssimo exemplo para os meus filhos, para os meus pais, não honrar o nome do meu pai e de minha mãe. Então, peraí, quem é que em boa verdade está melhor? O que está acamado, está bem, está em paz, ou aquele que está cheio de saúde física e a perturbar o meio onde se encontra? Porque a saúde, em primeiro lugar, é mental. Revertê-la depois para o corpo físico é um processo natural da própria lei de progresso.
Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Reparem como a gente rapidamente desmonta um chavão que dizemos sem pensar. E não está muito fora da realidade. A saúde é importante, mas são chavões. Então vamos começar a pensar pela nossa cabeça. Refletir no que dizemos. Como encaramos as coisas da vida. Olha a responsabilidade moral. Né? Em face do conhecimento da lei de causa e efeito, lei de ação e reação, todos conhecemos na prática da vida, uma lei da química, uma lei da física. Para cada ação há uma reação. A lei de causa e efeito na nossa vida é igual. Eu cometo um engano, no processo, tal processo de progresso, a lei de reeducação, não é de castigo, a lei de reeducação vai me fazer passar por uma situação semelhante que eu tenha causado ao outro, para que eu aprenda como essa dor é um látigo na nossa vida, então eu vou exercitar as minhas emoções de maneira a não praticar com o outro. Isso pode levar encarnações a fio, uma atrás das outras. O que é importante é perceber a dor que causo, refletir sobre ela e não voltar a fazer mais. É um castigo. É como ir para a escola. Eu estou no 2º ano, olha, o 7º ano, para muita gente é mais difícil, o 10º. E eu erro, não acerto na prova. O que é que vai acontecer? Tiro uma má nota. Ou faço outra ou repito de ano. É um castigo? Detalhe. Mais uma vez, detalhe. Depende como eu encaro o processo. Eu vou ter que repetir o ano, os professores foram maus. Está certo que eu não sabia, mas podiam ter passado. E passa um ano irritadíssimo. Isso é um castigo. Eu desperto e disse, olha, eu devia ter estudado mais. Eu não me comportei como deveria. Até reconheço que eu tinha problemas familiares. E, portanto, eu tive essa dificuldade. Olha, graças a Deus que eu tenho alimento. Graças a Deus que há um sistema de educação. Graças às pessoas que trabalham pelo bem. Então eu vou repetir o ano porque eu vou para a escola para aprender. Ótimo. Isso é castigo? Não, é reeducação. Então, os processos do Pai Nosso é como nós os vemos. Então a reencarnação é um castigo? Para muita gente é, mas não é. Reencarnação é uma bênção para a nossa melhoria enquanto espíritos. Só que nós pensamos, de certeza alguém aqui já teve coisas dessas. Não, eu não quero reencarnar mais. Eu posso garantir, e entre aspas, até posso ir para o inferno por causa disso. Eu posso garantir que quem pensa assim vai reencarnar muitas vezes ainda. Porque não se percebe da lei da reencarnação, que é boa, é maravilhosa, enquanto precisarmos dela. Qual vai ser a grande diferença? É quando eu optar por reencarnar para uma missão. Aí eu sou livre. Neste momento, julgo eu, todos nós que aqui estamos, necessitamos da reencarnação para retificação de valores. Tudo bem, sem problema nenhum. Faz favor. Matias, assim só pela voz. Diz. Não, eu estou só olhando causa e efeito. Né? Eu trabalhei numa empresa que queria trabalhar com causa e efeito. O grande problema é confundirmos o efeito com a causa. Ok. O efeito já é um fato de uma causa mal ou bem construída. Uhum. Entendeu? Sim. E a gente tem que pensar muito nisso, porque, como você acabou de falar agora, de você cultivar, arar, plantar no tempo certo, você vai ter o efeito de um bom fruto. Certo? Sim, às vezes as pessoas acham que, olha, não me deu um bom fruto, o efeito do inseticida que foi, não. Ali foi uma causa de uma compra errada. Do inseticida ruim, entendeu? Então, entender essas duas palavras, qual é o comportamento de uma sobre a outra, é muito importante. Vamos tentar aqui só simplificar, né, a ideia. Muitas vezes nós estamos a atacar os efeitos, achamos ruins os efeitos. A lógica é perceber o que causou esta dificuldade na relação. O que causou, ou o que provocou que a pessoa tivesse esta atitude. Ainda estes dias, olha, falávamos aqui no sábado, nós temos no sábado aqui um trabalho com crianças e jovens. E reunimos as famílias, também falamos com os pais. E um dos conceitos, os tais chavões, por exemplo, este, que nós dizemos assim, não, eu acredito na justiça de Deus, eu não quero mal a ninguém, mas que eu sei que a justiça de Deus vai funcionar. Olha como a nossa mente funciona. Eu não vou me vingar, mas Deus há de resolver o problema por mim. Errado. Ou seja, o que eu vou começar a trabalhar? O que mexe com as minhas emoções. Uma delas e é mais simples, espera aí, se alguém
cometeu uma injúria, me prejudicou, fez mal, ela está doente. Porque uma pessoa de bem, que está saudável, não... Lembra essa questão da saúde? Não faz coisas negativas, não anda com maledicência. Vive bem consigo próprio. Então está com saúde. Então, se não está com saúde, ela precisa de um juiz ou do médico? Do médico. Mas eu sou juiz. Eu quero que a pessoa pague. É impressionante. Então, reparem, chavões, que para o mundo é normal, mas do ponto de vista espiritual, é uma falha emocional da nossa parte. Eu não compreendo a questão da causa e efeito. Eu olho para o efeito e quero atacar o efeito. Qual é a causa? A pessoa está doente. Mas eu não quero vingar do efeito. Então, esses enganos que nós temos. Mas, de qualquer maneira, em face desse conhecimento... Eu queria fazer uma pergunta, pode ser? Por favor. A propósito da reencarnação, ela é finita ou infinita? A reencarnação? Sim. A pergunta eu vou fazer de outra maneira, que é para simplificar. Quantas reencarnações nós precisamos para encontrar a perfectibilidade? As que forem necessárias. E chegando a esse estado de perfeição, o que acontece? Olha, isto é assim, é tão longe para nós ainda isso, que nós temos até dificuldade em perceber, e vai entender o que eu vou dizer, que emoções é que são essas em que estamos em plena sintonia com Deus. Podemos imaginar o seguinte, se dissermos aqui agora, olha, que nos planetas, nos orbes mais evoluídos, nas reuniões espirituais em que as almas já não precisam, por exemplo, desta densidade para estarem entre eles, não há os problemas. E a gente começa, não há estes problemas que nós temos. E nós começamos a pensar, então o que é que eles fazem? Descansam em paz. Nós não conseguimos ainda sentir o que é essa leveza porque temos o guante do corpo destes interesses. Ora, mas o que é que eles fazem? É natural. Depois o Livro dos Espíritos, que é a base do estudo da doutrina espírita, esclarece que, e para isso até precisa até interiorizar, que nós somos todos solidários. Quando nós estivermos livres das nossas necessidades, nós estaremos 100% ocupados em ajudar na obra geral. Foi por isso que Jesus veio até nós, sem a menor necessidade. Ele transfigura-se de uma maneira impressionante, segundo os próprios testemunhos, e nós ainda não compreendemos a essência de Jesus. Ainda achamos que alguns dizem que é um revolucionário, outros procuram dizer que era Deus, que é outro erro tremendo, gente. Perdoem quem ainda tem esse atavismo do catolicismo, o evangélico não é, mas os católicos, em que eu fui educado também a dizer que Jesus era Deus. Isto é um crime de lesa pátria que foi feito por interesses de Constantino, na altura do Concílio de Niceia, em que era obrigatório que as pessoas considerassem que Jesus era Deus. Por quê? Porque afinal íamos ter um Deus na carne, enquanto os romanos tinham deuses apenas no Olimpo. Então esse engano durou durante séculos, e nós agarramos esse conceito e não percebemos que Jesus foi uma pessoa, encarnou como nós. Só que é a alma mais evoluída que já passou pela Terra e é o governador do nosso próprio planeta, para não ir mais longe. Ou seja, é preciso que nós interiorizemos um pouco mais para compreender isso. Então não se preocupe se as encarnações vão ser 10, 20, 30 ou 1000 ou 1 milhão delas, porque nós lá para frente é que vamos entender melhor. Ou seja, vamos ter as encarnações que forem necessárias. Tudo bem? Olha, só pela questão do infinito. Imagine que eu estou na espiritualidade e digo assim, como Jesus o fez. Olha, eu vou dar o exemplo, eu governo isto, eu não preciso estar lá a sofrer isto, mas eu vou lá mostrar o caminho. Ele precisava ter vindo? Não. Podia ter mandado vários em seu nome. Não, mas veio ele. Entende? Ou seja, ia por missão. Então, em face do conhecimento da lei de causa e efeito, que se utiliza o emérito codificador Allan Kardec para explicar as ocorrências do cotidiano moral das criaturas, muito facilmente dispõe-se de instrumento filosófico seguro para entender se tudo aquilo que sucede nas experiências evolutivas da reencarnação. Estudando a doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o céu e o inferno, nós conseguimos, neste trabalho, depois, percebendo a comunicabilidade com o Livro dos Médiuns, que nos explica estas ligações, a gente, depois disso, só vai dizer assim, olha, eu não compreendo, se quiser dizer que não compreende. Porque é tão racional, tão lógico, que estas 4 paredes desaparecem. A nossa vida, ela está enquadrada em limites temporais também, físicos, e ultrapassa-se. A nossa vida passa a ser mais espiritualizada. Vamos deixar de atender às coisas da Terra? Não, porque estamos na Terra. Bom senso. Vimos para a Terra, vamos tratar das coisas da Terra.
Mas a nossa visão é mais espiritual. Se nós chegarmos ao médico com um problema no pé, ele vai dizer assim, você tem aqui um problema no pé e por aí fora. Mas os médicos de hoje já dizem assim, olha, mas o seu sistema nervoso, como é que funciona? Você anda muito tenso, olha que aqui é um tendão, isso aqui teve algum movimento físico? Não teve nada. Então ele começa a perceber que outras dores estão correlacionadas e por aí fora. E é assim que funciona o processo de entendimento desses conceitos. Ou seja, é preciso perceber o todo. O chamado holístico é uma palavra bonita, né? Eu gosto de holístico, né? Que é sempre coisa top, né? Mas quer dizer no conjunto. Ok? Então, quando conhecemos a doutrina espírita, já não podemos ser as mesmas pessoas. Temos todos os instrumentos. E mais, não estamos sozinhos, estamos de mãos unidas. Imagine o seguinte, olha, a Nina tem uma dúvida, né, sobre uma questão que não percebeu. O que é que ela faz? Pergunta, pode pesquisar, pode correlacionar. São milhares de livros de qualidade. Sejam espirituais até pessoas mesmo que estudam a doutrina espírita. Okay? Então, Joana está a dizer que nós temos tudo o que precisamos. Assim, equipado intelectualmente, o adepto do espiritismo não se pode escusar de trabalhar pelo próprio e pelo progresso da sociedade, envidando esforços para ser a cada momento melhor do que no anterior, abraçando responsabilidades que lhe aumentam a consciência de si mesmo, auxiliando-o na ascensão espiritual. Gente, conhecemos a doutrina espírita é para trabalhar, é para frente, não há acomodação, não há tempo a perder. Esta é a nossa encarnação. Não seja de surpreender que sempre se encontre otimista, mesmo quando as circunstâncias não se lhe apresentem favoráveis, nem róseo esteja o seu céu. O espírita, por conhecer, não se deve apresentar triste. Não faz sentido sentir-se triste. O que podemos lembrar o seguinte: a tristeza é um momento de apaziguamento da alma. É necessária e é importante. Não pensem que não, tristeza não deve existir tristeza, para que nós nos acalmemos. Mas a tristeza é o momento de reflexão. Se ela permanece uma semana, 2, 3, cuidado, porque aí estamos a correr o risco de entrar numa depressão. Ou seja, apaziguamos, mas nós somos felizes em essência. Todos, e não é preciso ser espírita. O que acontece é que com o espiritismo nós tiramos muito peso, muita névoa da nossa vista e passamos a encarar a vida de outra maneira. Então, quem conhece e vivencia a doutrina espírita é otimista, sem deixar de ser realista. É otimista, sim senhor, porque vê com melhores olhos o mundo que o rodeia. Okay? Mesmo que as coisas à volta não estejam bem. Mas eu fiquei triste com aquela situação. Gente, tudo bem, nós estamos todos a crescer, é normal. Eu sou espírita, não posso ficar triste. Por amor de Deus. Né? Posso. Tenho direito, sou filho de Deus. Só que com os instrumentos que eu tenho, eu avalio e digo, ok, sim senhor, já captei a mensagem deste processo, aprendi isto, agora é trabalhar e ir para frente. Nada de ficar ali parado. Essas dificuldades não devem servir como âncora. Mesmo o arrependimento não deve servir como âncora para nos prender no solo. Deve servir como mola propulsora para fazermos as coisas. Okay? Dúvidas? Questões? Estejam à vontade. É que eu falo assim de forma apaixonada e às vezes pode ter alguma, né? Alguma inibição. Estejam à vontade. Percebendo que a finalidade da existência corporal, então, para quem conhece a doutrina espírita, quem estuda, percebendo que a finalidade da existência corporal é o aprimoramento do espírito, lembra? Progresso, aquilo que falou no início, do espírito que é, ou seja, que somos, e não o desfrutar dos prazeres e das sensações que experimentam, embora essa necessidade ocorra, como estímulo e compensação nas lutas travadas. Dispõe, o espírita, de recursos valiosos para não se deter na lamentação ou na revolta, quando surpreendido pelos fatores do processo iluminativo. Olha o detalhe. Aqui. Não se deter. Então, Chico Xavier, uma vez numa apresentação, ele disse uma coisa interessante que está escrita de diversas formas, mas ele a dizer é diferente. Ele a dizer que não tem problema que o mau pensamento venha. Problema nenhum. Até o pensamento do suicídio. Não tem problema.
Nós estamos no mundo. Às vezes não são nossos, às vezes são dos espíritos que nos acompanham. Às vezes são aquelas intuições, lembranças de um passado. Não tem problema. O que não devemos fazer é fazer um ninho para que, como um bom passarinho, esse mau pensamento se aninhe e fique ali. Ou seja, veio, tudo bem, veio. Ok, por que eu estou a pensar nisso? Porque eu sofri aquilo, eu estou com aquela dificuldade. Ok, mas esse não é o meu modus vivendi. Não é isto que eu quero para a minha vida. Eu amo as pessoas que estão à minha beira. Portanto, eu vou me esforçar para vencer este vício, esta tristeza, esta dificuldade. Se não for por mim num primeiro momento, porque ainda não me amo o suficiente, vai ser por aqueles que me respeitam e que me querem bem. Então eu mudo o pensamento. É simples assim. Por mais estranho, é simples assim. Está bem? Então, não se deter na lamentação. Vai chegar um dia em que já não nos lamentamos. Aí é que é o ponto adequado, né? Tudo bem? Alguma dúvida sobre as lamentações? A lamentação é assim. Ai, dá-me aqui esta perna. Ô Maria, você está reclamando aí dessa perna? Estou aqui com uma dor, mas já vai passar e tal. Ó Carlos, a Maria está com uma dor na perna. Ela não sabe o que é? Sério? Epa, tem que tomar cuidado. E o Carlos vai chamar aqui nossos amigos. Elizabeth. Olha que a Maria... Olha, os médicos não sabem o que é. Olha, não sabe, ela está lá com um problema, não sei se é numa perna. E vai aumentando. Então tem várias pessoas já a enviar-me sofrimento e por aí fora. Aqui. A lamentação é uma coisa assim. Né? Com quem é que eu devo me lamentar da dor na perna? Com o médico. Uau, por que com o médico? Porque ele vai resolver, vai ajudar. E eu não vou me lamentar, eu vou dizer que tem uma dor, né? Ai, dói na perna. O médico diz, primeiro controla, né? Ok, devagarzinho. Dói a perna. Ok? Tudo bem? Isso é um exemplo prático do dia a dia, né? Não nos deixemos nas lamentações, nem viver nos lamentando. Ninguém que se encontre reencarnado em regime de exceção, ninguém, perdoe-me dizer isto, quem achar ainda que está melhor do que os outros e que se sinta uma pessoa já boa, nem Jesus quis esse epíteto, nem Jesus o quis, não há problema nenhum. Qual é a solução? Um casaco largo, bastante largo, para não amassar as asas. Simples. Não tem problema nenhum. Está vendo? É simples. Então ninguém que se encontre reencarnado em regime de exceção. Eu não sou deste mundo. Nós somos deste mundo. O mundo está ruim. Pois, eu faço parte do mundo. O mundo é imperfeito por quê? Porque nós somos imperfeitos. E será perfeito no seu tempo. Outra coisa que evitem, por amor de Deus. Aquele é um espírito atrasado. Gente, se a vida é eterna, Deus existe, a lei do progresso, eu posso lutar contra o progresso, mas vou ser arrastado por ele. Quem é que está atrasado? Está toda a gente no seu tempo. Olha, falamos agora há pouco das zonas em que os espíritos superiores já não precisam desta densidade do corpo e por aí fora, né? Vão dizer, estão adiantados. Não, eu não sei quando é que eles foram criados. Quando é que eles foram criados? Eu não sei. Então, cada um está no seu tempo. Perdão, não terminamos de ler. Então, ninguém que se encontre reencarnado em regime de exceção. Vamos parar com essas coisas, né? Que nós somos bons e os outros não. Ninguém que se encontre reencarnado em regime de exceção, indene, ou isento, ao sofrimento e aos testemunhos defluentes da larga jornada empreendida desde recuadas eras. Já reencarnamos há milhares e milhares, para não dizer milhões de anos, a reencarnar. E a aprender uma coisa de cada vez. Trazendo em germen as necessidades esculpidas no perispírito, ou seja, aquela tal semelhança de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus. Não é fisicamente, por isso é que se faz lá um velhinho, né? Não é fisicamente, é em espírito. Trazendo em germen as necessidades esculpidas no perispírito. O que é o perispírito? É o nosso corpo espiritual. Nós temos este corpo físico. E os médiuns dizem assim, olha, eu vi a minha mãezinha, eu vi fulano de tal, eu vi um espírito. Não está a ver o espírito, porque o espírito nós não conseguimos ver. O que vê é o seu corpo espiritual, que é, podemos dizer, o nosso corpo físico é uma duplicata desse corpo espiritual. Eu disse agora há pouco, se eu desencarnasse, como viram, não desencarnei ainda, se eu caísse aqui para o lado, o que é que iria acontecer? O corpo ficaria e eu
se fosse uma pessoa de pé, não é? Eu não sei como é que ficaria ainda. Pronto, mas levantaria e estaria aqui com os mesmos valores, com a mesma imagem. É o meu perispírito. O que é peri? É a volta. Periferia. Os periecas, para quem estuda a história da Mesopotâmia e por aí fora, né? Então eram os periecas. Os gregos, os troianos. Então o termo vem já desta altura. Peri, a volta. Perispírito. A volta do espírito. Oh, fez luz. Perispírito. Ok? O conceito não é tão aperfeiçoado, porque nós hoje já percebemos melhor a questão desse corpo espiritual. Mas entendam perispírito como corpo espiritual. Para não trazer aqueles nomes que a gente não sabe. Olha, eles sabem umas coisas que a gente não sabe. Há muitas religiões que dão aqueles nomes estranhos e a gente fica uou, né? Os rituais, nós somos muito habituados a rituais. Então, trazemos neste corpo espiritual esculpidos os resultados dos nossos trabalhos, de quem somos. Então, esculpidas no perispírito, que lhe modelou os equipamentos orgânicos, modelou o corpo físico, é esse corpo perispiritual que modela o físico, de maneira a propiciar-lhe os resgates inadiáveis. Reencarnamos, resgates para cumprir, progresso para andar. Então ressurgem os marcos danosos, requerendo regularização e ordem, mediante processos de ação dignificadora, atividades regenerativas, sofrimentos reparadores, testemunhos significativos, superação das paixões perversas. Quando ele diz aqui, ressurgem os marcos danosos. Por quê? Reencarnação de outras existências que nos colocam em situação de, para reeducar as nossas emoções, termos estas atividades, dificuldades, tudo bem? Oportunidades de trabalho, colocar o amor sobre a dor e por aí fora. Está bem? Então Joana está a dizer da nossa responsabilidade, conhecendo estas coisas. Tudo, porém, encontra-se codificado de maneira sábia pelas leis de amor. Codificado é um código de leis, não é uma ordem das coisas. Não é um código para esconder, ok? Não é escondido. Não esqueçam as missas em latim, está bem? Então encontra-se tudo codificado e isto é vigente no universo, não é? Manifestando-se nos momentos oportunos, facilitadores do mecanismo da evolução moral do ser. Todas as dificuldades, os empecilhos, os conhecimentos, as relações têm sempre um fim, que é instigar o espírito para o desenvolvimento. Como é que se diz em Portugal? E muito bem. A necessidade aguça o engenho. Ou seja, nós fazemos uma primeira máquina e começamos a trabalhar. Afinal, se a cordinha ficar mais para ali, vai durar mais tempo. A gente muda. Ah, mas se a roda for maior, vai ter este efeito. Ah, mas se a cremalheira trabalhar assim, a gente vai mudando. Então, a necessidade vai aguçando o engenho. Ou seja, nós vamos nos melhorando de acordo com as experiências vividas. A vida, portanto, traz escrita em cada espírito a que todos somos espíritos. Todos somos espíritos. Não tem ninguém aqui que não seja espírito. Somos todos espíritos. Estamos a vestir um corpo físico temporariamente. E voltaremos a vestir quantas vezes forem necessárias. A vida, portanto, traz escrita em cada espírito as suas próprias necessidades. Nem mais, nem menos. Impondo a cada qual o indispensável para a existência feliz. Esta é a parte que a gente ainda não compreende. Nós achamos que temos de menos, achamos que devia ser diferente, mas não é. E não é porque não tem que ser. Nunca reclames, está a falar para os espíritos, está bem? Nunca reclames quando assodado, ou seja, como que empurrado para ter pressa, né? Nunca reclames quando assodado por qualquer tipo de aflição que não hajas desencadeado no momento. Olha a serenidade que ela está a pedir. Ou seja, não foi você que provocou. Normalmente, nós perdemos a noção do seguinte. A outra pessoa comete um erro. E nós ficamos agastados. Perdemos a serenidade. Falta de congruência da nossa parte. Se o outro erra, por que eu sofro? Mas foi ele que errou, por que eu não ia perdoar, compreendendo o processo? Eu vou sofrer? Lembrem sempre disto. Mais sofre, e até por mais tempo, quem não perdoa do que quem erra. Quem erra vai corrigir, sabe, descobre a seu tempo, mas quem não perdoa fica lá com a mágoa. Gente do céu, é terrível. Olha a diferença nas intenções das coisas. Então, nunca reclames por coisas
que nos chegam e que nós não somos os praticantes. Correu mal, mas não fui eu. Sempre que te ocorram situações embaraçosas que não provocaste, dificuldade e sofrimento inesperado, mantém-te sereno e procura solucionar a ocorrência de forma equilibrada, porque as razões encontram-se no teu passado espiritual. É uma necessidade nossa, é só isso. E se nós perdemos a serenidade, o nosso anjo da guarda está lá assim: olha, Matias, vai por este caminho. Mas o Matias o que está a fazer? Está aborrecido com aquilo. Então as vozes dele, não estou falando do espírito, as vozes do Matias estão a falar mais alto que as do benfeitor. Porque o benfeitor ele não põe o pé na porta para entrar. Ele convida-se. E é assim que funciona. Então, manter aqui o equilíbrio para que nós consigamos perceber isto e receber os auxílios para vencer. Nenhum de nós está sozinho em momento algum. Matias, não é assim, não é? Pois não? Não, eu ia te falar até uma situação aí. Você volta um pouquinho para me favorizar isso. Volta? Peraí, voltar. A palavra-chave é o equilíbrio, né? Peraí, Porque voltar. se você não aceitar o que você está passando, pelo equilíbrio da forma, você atrai ou o benfeitor, ou atrai o nosso irmãozinho que quer manter você um pouco parado no tempo, né? Quer nos deixar aborrecidos, né? Nos deixar aborrecido. Então, é um trabalho constante, né? Jesus, sempre Jesus, ele é o maior terapeuta que a Terra já conheceu. Só que nós preferimos muitas coisas diferentes ainda e precisamos de desenvolvimento. Jesus disse-nos que nós não compreenderíamos tudo o que ele estava a dizer, por isso ele enviar um Consolador. Mas ele foi muito claro. Quando, diante das dificuldades, os discípulos perguntaram: olha, como é que a gente cura este? Este aqui o demônio não o deixa, né? E Jesus disse: olha, este só com jejum. Ou seja, jejum, e as pessoas pensaram que era para não comer. Não, jejum dos maus pensamentos, dos comportamentos. Que a linguagem, como era muito pobre, depois cada um traduzia como queria. E depois ele dizia: mas nós como é que fazemos? Orai e vigiai. Orar e vigiar. É o tal equilíbrio constante, não é de vez em quando, constante. E mais, no Evangelho, o João de Mateus diz: olhai, em primeiro lugar, orai e vigiai. Por que o olhai? Nós só conseguimos enxergar as coisas porque elas têm luz, não é? Se não tivesse luz lá fora, tivesse tudo apagado, nós não enxergaríamos nada disto, não é? Também estava apagado. Não vemos nada. Ou seja, a única coisa que nos permite ver é a luz. Os fótons vêm para um objeto. Este objeto é tudo menos castanho, é a única luz que ele libera nesta frequência, é o que nós vemos, castanho. Ok, sim senhor, então é luz. Luz o que é? Conhecimento. Então Jesus dizia: conheceis, olhai, depois orai. A gente já ora sabendo pelo que vai orar. Em que contexto é que eu estou? Então eu crio uma relação com a espiritualidade superior em harmonia. Então eu consigo fazê-lo. E depois vigiar. Ok, sim senhor, o processo está andando bem, agora vigia. Olha como é importante vigiar com conhecimento. Então, olha, estou no exército. E o comandante diz assim: olha, vai ali para aquela guarita e toma conta. Não deixa passar nada. E eu estou lá na guarita. E agora, os gatos podem passar? Os cães podem passar? Um soldado identificado pode passar? Não sabemos, ele tem autorização, não tem. Ou seja, conhecer em primeiro lugar. Por isso é que estamos aqui nesta manhã. Vamos estudando, depois temos grupos de estudo na casa que vão aprofundar esses detalhes, os detalhes como é que funciona a reencarnação, como se dá o momento da morte, como é que se desliga e por aí fora. Mas são só detalhes, porque o mais importante é a estrutura moral. Esta responsabilidade moral do espírita no mundo. Então, mantém-te sereno, de forma equilibrada, já voltei atrás, né? Então, diante disso, enfermidades dilaceradoras que surpreendem, animosidades que surgem na gleba da fraternidade, ou seja, as pessoas estão a fazer o bem e surge um problema no meio, dificuldades econômicas não previstas, abandono ou solidão impostos, ou seja, não é uma solidão em que eu quis estar só para refletir sobre a vida durante 1 ano, 2 anos, 3 anos. Não, impostos. Chega-nos, olha, eu não queria estar só e fico. Das coisas que mais me custa, isto é assim, pela emoção. Não é pela morte, não é nada disso. É um casal que vive em harmonia durante 10, 20, 30, 50 anos. E um deles parte, o outro sente um vazio.
principalmente no final do dia, isso custa. É a parte que me custa, mas é uma experiência também. Né? Ou seja, coloquemos no lugar do outro nas suas dificuldades. Então, são estas imposições, solidões, né, e outras coisas que não são impostas, que às vezes doem. Mas aí nós começamos a pensar e vamos buscar os instrumentos que a doutrina espírita, que Jesus, que Deus nos oferece de forma tão límpida e tão clara. Espera aí, meu marido não morreu. A minha esposa não morreu. Alguns vão ficar chateados. Ei, eu pensei que já não teria mais problemas. Mas na emoção não é fácil. Aí aplicamos o conhecimento. Está vivo. Então vou orar por ele. Eu já não oro na dúvida se o meu familiar, o meu pai, a minha mãe, o meu filho, seja quem for, está vivo. Porque eu sei que ele está vivo. Ah, mas eu sonhei e apareceu assim, desta forma, falando, foi tão bom. Será que era? Esqueçam. Era. E é. Ah, mas se não for? Foi bom? Foi? Sim, senhor. É. Não tenha dúvida que é. Só manifestem-se de forma estranha, em termos de pensamento, se a pessoa era muito boa e aparece má. Ou se era má e pareceu muito boa. Cuidado. Né? Se é a mesma pessoa, é. E aqui não é uma questão de fé cega. Já é uma fé raciocinada porque nós fomos buscar os instrumentos e conhecemos. Quantos de nós estão aqui nesta casa que há uns anos atrás, olha, eu tenho esta dúvida. Hoje são os primeiros a dizer, olha, aconteceu isto e sim, e tirando algum engano, eu tenho certeza que o processo deu-se assim. Ótimo. Não há fantasias. É preciso racionalidade. Até aqui tudo bem? Então essas coisas chegam. Okay? Insucessos aparentes na carreira anelada, aquela que a gente deseja, constituem pauta evolutiva que te está destinada para o crescimento interior e o desenvolvimento mental ante as injunções aflitivas. Gente, é de um raciocínio tão simples, Joana D'Angeles. Quero estar a dizer, surgiu isto tudo, é um motivo bom. Não é mau, é bom. Tudo isto é para te ajudar a crescer. Estas experiências mentalmente ajudam-te a desenvolver, porque vem das tuas necessidades e vem da experiência. Como é que a gente pode emocionalmente agregar-se ou entender um processo se não passamos por ele? Ou com muito conhecimento, muita fraternidade, ou a experiência. Então, tive uma experiência difícil. Eu costumo dizer que eu estou em dívida, né? Nesta encarnação vou sair devendo, porque eu procuro experiências difíceis e não as encontro. Mas eu tive uma experiência difícil. Essa experiência vai me tornar mais sensível à dor do outro. Quando o outro bater na minha porta e disser, olha, estou a passar por isto, eu compreendo. Não compreendes, não compreendo. Não precisamos estar ali os dois a chorar, obviamente. Mas compreendo. Entendem a lógica? Tudo nos faz crescer desde que nós assim o queiramos. A árvore robustece na tempestade, vergando-se a fim de que passem os ventos fortes e logo recuperando a postura. Lembra? Nós estamos no mundo, as dificuldades vêm. Chegamos à casa espírita, eu vou me livrar dos problemas. Não. Eu vou me fortalecer para enfrentar os problemas. Ser maior do que eles. Ninguém vem para a isenção. Há muitos de nós que procuramos uma religião dentro de um livrinho. Ah, este deixa fumar, este não deixa. Este permite que eu durma a partir de X horas. Este permite 2 esposas ou 3. Né? Ok, então esta religião é para mim. Então a pessoa vai de acordo ao seu conforto. A doutrina espírita não faz isso. Em primeiro lugar, informa. E cada um abraça com a sua responsabilidade. É só isso. Nada mais. Agora, cada um de nós fica a saber que estamos no mundo. Vamos ter instrumentos para nos fortalecermos e termos uma postura diferente na própria vida. Então a argila melhor modela quanto mais esmagada. Tudo se deve amoldar às necessidades que lhes são impostas. Chegou uma dificuldade, eu vou perder a minha postura, vou sair derrotado? Não, vou aprender e sair melhor dela. É só isso. Por quê? Porque compreendo melhor as coisas. Também o espírito calceta, aquele que causa dificuldades, né? Também o espírito calceta, recalcitrante, é convidado a refazer os caminhos percorridos com impunidade quando delinquiu.
recuperando-se emocionalmente dos atentados praticados contra a ordem e o dever. Vai ser chamado. As pessoas dizem assim: aquele não tem consciência, não sofre. Toda a gente tem consciência. Toda a gente. Podemos fazer é toldar a consciência com os interesses imediatos, com os nossos traumas, nossas dificuldades, nossas pressas, mas a consciência está lá. E fica tudo registrado. Gravem isto. Isto é quase que um pleonasmo. Nós não esquecemos nada. Nem o que fizemos no dia 11 de novembro de 1800 e qualquer coisa, noutra encarnação. Está tudo, sem exceção, arquivado. Okay? Então, ninguém esquece nada. Toda a gente tem consciência. Conforme forem saindo as névoas dos interesses, nós vamos ter que confrontar com o processo. Jesus disse: na terra não passarás até que se pague até o último centil. Vamos ter que corrigir tudo. Tudo bem, não há problema nenhum, faz parte do processo evolutivo. Aceita o desafio existencial com alegria. Sem ele permanecerás estacionado no processo de elevação. Olha o que ele está dizendo. Com todos esses pressupostos, o mundo é assim, as dificuldades vão chegar. Muito bem, enfrenta isso tudo com alegria. Se eu lutar contra uma questão que vai acontecer, não resolve nada. Paulo dizia-nos, e esta frase fica: regozijai-vos sempre. Regozijai-vos sempre. E essas palavras dos apóstolos, de Jesus e de vários mensageiros, como Francisco de Assis e outros que vieram por este mundo afora, o exemplo de Madre Teresa de Calcutá e por aí adiante, deve servir para nós como instrumentos para termos alegria na vida. Tem uma dificuldade, eu não vou dizer, ainda bem que... Não é isso, gente. Ainda bem que veio essa dificuldade. Não é isso. Recebo-a, depois trato e digo: aprendi. Estou feliz porque venci esta dificuldade. Em primeiro lugar, emocionalmente, porque há algumas materiais que não se resolvem. Estão resolvidas por natureza. A morte, uma doença incurável. Essa está resolvida. Mas e emocionalmente? Como é que eu estou? Estou curado. Grande questão. Okay? Então aceita o desafio. Não é sujeita-se. Aceita o desafio especial com alegria. Sem ele permanecerá estacionado no processo de elevação. Por quê? Lembra-se? Eu repeti o segundo ano, lembra-se agora há pouco? Lembra-se disso? Foi uma chatice, que foi horrível. Então eu passo o outro ano contrariado. Acham que eu vou passar de ano? Se passar, vai ser com a ajuda dos outros. Por mim não passo, porque eu estou tão aborrecido que eu não consigo aprender. Sabe a lógica? Aceita o desafio. Não consideres, porém, o sofrimento como um látigo permanente, mas como um disciplinador, um instrumento de equilíbrio para os valores éticos e morais. A vida não é sofrimento constante. Há momentos que servem para nos melhorar. É? Recorda-te, por exemplo, de Jesus, que não encontrou sequer um lugar para nascer, optando por uma estrebaria, e antes de partir, em vez de fazê-la uma carruagem gloriosa em direção do Pai, preferiu a cruz de hediondez, ensinando que o amor a tudo supre e que por amor tudo se consegue. Esta mensagem de Jesus, esforçando-se sempre na lei do amor, é um grande ensino. Eu ia dizer o maior, mas são tantos que até é veleidade dizer qual. Essa, a sua dor, foi a mais extraordinária saga de amor jamais oferecida à humanidade, mediante a qual o homem ímpar, Jesus, doou-se totalmente a fim de que todos os que o amassem não tivessem justificativa para fugir do carreiro das aflições, porque se ele, sem qualquer culpa, experimentou as máximas dilacerações, o que não devem vivenciar aqueles que estão comprometidos com o erro. Se ele sofreu o que sofreu, imagine nós que ainda temos muito para fazer. Não precisa ser uma encarnação, não se preocupe, vai ser em várias, está bem? Não sei se é uma boa notícia ou má, né? Seguindo-lhe o máximo exemplo, quantos outros discípulos que optaram por ensinar através da dedicação integral, oferecendo-se também para o holocausto? Quantos o seguiram depois? Com o exemplo, não é seguir nas palavras. Estamos nós aqui a estudar, não é? Fazer um esforço para o dia a dia. Não faltarão aqueles que afirmam tratar-se de uma patologia masoquista, essa a do sofrimento voluntário.
Nada obstante, as mais variadas opções do prazer não passam de exibicionismo, de covardia ante a realidade que se apresenta sempre mais severa do que as ilusões passadistas. Essas coisas de passagem, vou experimentar isto, experimentar aquilo outro, desrespeitar o sexo oposto, porque eu posso usar o outro como objeto, não tem problema nenhum, o que a gente quer é prazer, tudo isso vai ficar na nossa consciência. Lembrem-se sempre, do outro lado de uma bela fotografia, há uma filha, há uma mãe, há uma irmã. E olha como nós desrespeitamos facilmente o outro ser humano, porque não temos uma ligação direta. E pagamos alimentando processos que hoje vemos, mesmo nas artes e por aí fora, que são estapafúrdios. Mas nós louvamos. Agora, dizem assim, pois, mas pode ser uma censura, cada um pode fazer o que quiser. Pode. E Paulo também já nos tinha dito. Tudo me é lícito. Eu posso fazer tudo. Mas nem tudo me convém. Para o espírito. Tudo bem. É a nossa fase. Também nós não somos daqueles, que horror, eu não vou para o mundo. Não. Nós fazemos parte do mundo. É facto. Mas somos espíritas. Temos maiores obrigações para ter mais lucidez como é que vemos o mundo, que lentes é que utilizamos e como nos comportamos diante do próprio mundo. Vive desse modo cada momento da existência. Aqui é um pedido para nós. Né? O espírito que está desencarnado, que não tem nenhum interesse aqui entre nós, não vai ficar mais rica. Joana Dages, que está na espiritualidade, não vai ficar mais rica. Ela diz-nos assim, vive desse modo cada momento da existência, conforme se te apresentem os seus fatores. A vida é assim, vamos viver. Assinalados por alegrias ou tristezas, sofrimentos ou bem-estar, aproveitando-os para o crescimento moral, espiritual. Cada experiência, moral, crescimento. Tudo bem? Tens responsabilidades morais espontaneamente aceites desde o momento em que aderiste ao compromisso com a doutrina espírita. Quem está a chegar pela primeira vez, não, atenção, isto é uma abertura, não estou dizendo, vocês estão comprometidos. Aquela coisa entrou na casa, agora nunca mais sai. Por amor de Deus, nada disso. Aliás, uma das questões que a gente coloca é não criar dependência. A pessoa conhece a doutrina espírita, ela identifica-se e vivencia. Vivencia, mas tem outros compromissos. Tudo bem, o importante é vivenciar. Mas se não vivenciar, tudo bem. Não há problema nenhum. Aqui não é aquela coisa, a nossa religião está certa. Se você vier para a nossa religião, leva uma carteirinha de espírita e entra no céu. Não. A nossa não é a única religião. Não. Aliás, a doutrina espírita, muitas vezes, é muito mais uma filosofia de religião. Uma religião, ciência, uma ciência da religião e uma ciência de filosofia. Porque integra conhecimento, conceito de vida e nos liga a Deus. Então é simples. Agora, dependência, nunca. Não pense naquela, a doutrina espírita é a minha salvação. Não. É o conceito e a filosofia que eu abraço ou não. Tudo bem? Simples, não? É na liberdade que a gente prende, né? Isso é terrível. Tens responsabilidades morais espontaneamente aceites desde esse momento, ok? Informando dos seus paradigmas, seus grandes modelos, que te alegram, introjeta-os com intensidade, afirmando-os e legitimando-os através da vivência. Isto, para nós, não é fácil. Porque os conceitos são tão profundos que nós temos que estar sempre a relembrá-los para nós mesmos. Okay? A vida em si mesma é frágil quando no corpo. Nenhuma organização material deixa de passar pelos processos inevitáveis da decomposição, da desorganização, da transformação. Vamos todos morrer. Está bem? Daqui a 100 anos, a população hoje na Terra está em 7,3 mil milhões. Né? Volta disso. Daqui a 100 anos, onde é que vão estar? 7.300 milhões de pessoas. Na espiritualidade desencarnados. Alguns até terão retornado. Né? Gente, o que é a morte? Nada. É uma passagem. É só isso. No que diz respeito à humana, à vida humana, esse processo é sempre mais rápido, porque exigindo energia, essa desgasta-se e vêm os problemas inevitáveis de natureza degenerativa, que se expressam como desgaste, envelhecimento, enfermidades e morte, ou transformação radical em outra forma de expressão. As nossas dependências, depois físicas, no apoio de terceiros. Pode acontecer. Consciente de que estás no corpo em função da intelectualização da ou na matéria e para o progresso inevitável da ascensão da alma, né? Aprende a ser feliz em qualquer circunstância.
mantendo os teus compromissos morais, por isso é que ali, responsabilidade moral, para com a vida em clima de real alegria. Algo de dentro. Então, isto para nós é importante. Porque se Joana de Ângeles, que não tem nenhum interesse material, podia estar lá na espiritualidade a descansar em paz. Mas não. Está a trabalhar com um médium que tem uma obra maravilhosa, com mais de 30 mil pessoas a serem atendidas, entre crianças, famílias carentes. Abre a instituição no bairro mais pobre de Salvador da Bahia. E outras tantas centenas e milhares de missionários que trabalham em nome do que conheceram da vida de Jesus e procuram aplicar. Então, Joana de Ângeles está a transmitir esta mensagem através desse médium que muitas vezes vai fazer isto às 3, 4, 5 da manhã, quase não dorme. E a gente olha para ele, tem ideia quantos anos é que tem Divaldo Franco, o que escreveu, o que trouxe esta mensagem? 94 anos. Vão no YouTube e vejam uma palestra de Divaldo Franco. Ele é mais novo que nós. Com 94 anos, porque tem uma vivacidade, uma luz impressionante. Então, está aqui um exemplo da prática da vida espírita na vida de alguém. Nós não queremos tanto. Um passo de cada vez. Né? Ele é uma alma já mais capacitada, não é com capacidade, isso todos temos, mas já mais capacitada do que nós e tem toda uma vontade de servir, que nós ainda estamos nos nossos passos de mudança de rumo das nossas existências. Dúvidas? Não deixaram nada programado para o almoço? Eu sei que alguns aí deixei lá o micro-ondas marcado para começar a trabalhar. E aí tem que chegar a horas, né? Está bem? Se não houver dúvidas, nós encerramos aqui a nossa reunião. Estamos disponíveis no final para alguma dúvida, alguma questão que não seja deste âmbito. Deste âmbito trata-se aqui. Está bem? Então, se nada houver. Não sei se recordam, no início, nós fizemos uma prece. E pedimos para que os nossos benfeitores, que trabalham em sintonia com Jesus, aqui estivessem presentes. Agora, depois de nos apercebermos que a vida espiritual é estuante, as pessoas continuam vivas. É mais simples nós percebermos que quando estamos a orar, de forma serena, tranquila, estamos em companhia de nossos irmãos. Muitos deles são nossos familiares de longa data. Grupos espirituais que encarnam e reencarnam num trabalho de entreajuda, mas nós não nos recordamos deles. E muitos já foram nossas mães, nossos irmãos, nossos filhos. Então, quando nós pedimos pela nossa mãe, pelo nosso pai, pelo filho, um irmão, um familiar, um amigo, pedimos por aqueles que a nossa memória hoje tem presente, mas há inúmeros, tantos, que fazem parte da nossa grande família espiritual. Então esse momento é tão importante que o nosso anjo da guarda, aquele que tem o compromisso de nos auxiliar no processo reencarnatório, ele aproxima-se de nós, está ao nosso lado. Ele impõe as suas mãos. São almas amorosas, serenas, absolutamente confiantes no amor de nosso Pai. Então unimos os nossos pensamentos e vamos nos recordar. Quando Jesus vinha pela estrada, já no final do dia, em que o sol se punha, e vinha a comitiva. Não há só um sermão da montanha. Jesus passou anos a conviver entre aldeias, a levar a mensagem de um Pai amoroso. Era o anúncio do reino dos céus. E numa dessas tardes, depois de muito trabalho, Jesus vinha caminhar na estrada, acompanhado por seus discípulos, seus seguidores.
E um grupo de crianças que brincava ali perto, observando aquela figura majestática. Uma presença luminosa. Essas crianças encheram-se de alegria e correram para Jesus, puxando suas vestes, falando todas ao mesmo tempo. Pareciam pardais no seu pôr do sol. E Jesus se agacha para olhar-lhes nos olhos. E seus seguidores dizem: deixem o mestre, ele está cansado, deixem-no, afastem-se. E queriam afastar as crianças. E Jesus, em mais uma oportunidade, nos deixa a mensagem: deixai vir a mim as crianças. Hoje, olhando a imagem, percebemos que Jesus não queria que abandonássemos as nossas crianças para que corressem até Ele, mas que levassem a sua mensagem às crianças. Pois que na espiritualidade entende-se que educar as crianças é como acender claridades para o futuro. Nessa imagem, Jesus, vamos guardar silêncio agora. Cada um de nós nesta sala, nos dois planos da vida, irá orar em silêncio. Vamos aguardar enquanto agradecemos, pedimos ou louvamos. Em nossas mentes, seres amados. Saiu de nosso coração a emoção da gratidão, do reconhecimento. Louvamos a Deus, aos seus trabalhadores. Louvamos a Jesus pelo seu empenho, pela sua amizade. Passaram também em nossas mentes aqueles que porventura não nos desejam o bem, e por eles rogamos. E emanamos bênçãos de paz e de alegria. E aproveitamos agora que nossos pensamentos se mantêm unidos. Contigo, Jesus, rodeado pelas crianças. Vamos pedir-te, Mestre, por aqueles que se encontram em maior sofrimento, antagonizando-se contra a tua mensagem de amor, de paz para as famílias, para a sociedade, para este nosso querido planeta. Por todos nós te rogamos, pelas regiões mais difíceis, para que uma chuva cristalina de água purificadora higienize essas regiões e desperte aqueles que estão em maiores dificuldades, despertando-os para o bem e para a renovação. Assim, Mestre querido, encerramos a tarefa desta manhã, este encontro que desejamos seja tido também como teu encontro. E levando-te no coração, queremos que cada um que se cruze conosco no caminho receba um pouco desta luz, deste afeto que tu nos ensinas. E que assim seja, Mestre querido.